Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Eu queria falar hoje sobre por que eu acredito que projetos de tecnologia são muitas vezes muito mais arriscados do que o que a gente pensa. Se a gente voltar, talvez 10, 15 anos atrás, não foi só a tecnologia que mudou, mas a nossa própria abordagem de como a gente gerencia projetos de tecnologia. Foi ali que os modelos ágeis começaram, que o conceito de mínimo produto viável, o MVP, apareceram. Essa questão dos releases, ou seja, você produzir releases mais rápidos, mais frequentes, ao invés de esperar para poder fazer um release uma vez a cada 2 anos, você começa a fazer esses updates quase que de uma forma permanente. E isso, sem dúvida nenhuma, colocou a tecnologia no patamar que a gente vê hoje, né? Da dependência que a gente tem hoje da tecnologia em todos os setores. Mas tem um porém importantíssimo, é que muitas vezes nessa velocidade a gente acaba esquecendo que hoje a nossa dependência de tecnologia é muito mais elevada do que ela era há 15, 20 anos atrás. Então a gente acaba tendo um cenário de risco para esses projetos muito grande. Por exemplo, a maior parte hoje das operações de missão crítica são extremamente complexas. Nós estamos vendo, por exemplo, hoje a tecnologia controlando espaço aéreo, nós estamos vendo a tecnologia controlando máquinas, equipamentos, segurança nacional, nós estamos vendo, por exemplo, bancos hoje virando praticamente empresas de software gigantes, de infraestrutura para tecnologia muito grande, porque o dinheiro deixa de ser mais um papel, ele passa a ser um Bitcoin. A forma com que você transaciona num cartão de crédito que antes precisava ter ali um pedaço de plástico, hoje você faz praticamente tudo online. E isso vem com um risco gigantesco com relação à fraude, com relação a cybercrime ou crime cibernético. Então hoje, por exemplo, os bancos, sem dúvida nenhuma, eles estão infinitamente mais preocupados em como eles vão proteger a sua infraestrutura tecnológica do que a sua agência, porque muito provavelmente a agência hoje tem uma quantidade de numerário limitada, ou seja, você tem ali um espectro muito mais seguro do ponto de vista de prejuízo para a instituição. Enquanto, se você tem, por exemplo, uma invasão num sistema de um grande banco ou de uma grande corretora, você pode ter milhões e milhões e milhões de dólares sendo roubados com o clique de um mouse. Além disso, quando a gente fala de redes sociais, a questão enorme de privacidade, notícias falsas, o controle. Então, o que acontece hoje? Às vezes, você cria uma nova funcionalidade no seu projeto de tecnologia e você gera uma consequência não esperada. Então você gera um risco não esperado. Então hoje, por exemplo, nós estamos vendo toda a discussão de redes sociais, etc., que estão produzindo, lógico, um benefício para a sociedade muito grande, mas também um risco para a sociedade muito grande, né? A gente vê o desafio do Instagram com a beleza, etc. Então, o que é o meu recado e o que eu queria falar para vocês, principalmente para aqueles que atuam em tecnologia? Não é um jogo de vale tudo, onde assim, o que interessa é o seguinte: como é que eu produzo um release mais rápido, como é que eu produzo vamos dizer, uma nova funcionalidade rápida, sem pensar nas consequências inesperadas disso. Então hoje, por exemplo, nós estamos falando o seguinte: cada vez mais pessoas têm acesso a produzir códigos usando low code, no code, citizen developer, que é absolutamente revolucionário e maravilhoso. Agora, isto tem que ser feito com cuidado, com uma análise cuidadosa, para que você não abra brechas dentro do seu sistema. Para quê? Para fraude, para crime, para privacidade, para veiculação de fake news. Hoje, a maior parte da nossa sociedade e dos nossos negócios deposita a expectativa da seriedade quanto aos produtos e serviços que estão sendo desenvolvidos a vocês que estão me ouvindo, que atuam no desenvolvimento de sistemas. Então é muito importante a gente ter essa visão holística. Não é simplesmente falar o seguinte: olha, consegui aqui uma nova funcionalidade na minha rede social onde uma pessoa pode fazer isso e mandar isso para outra, sem pensar o seguinte: existe a possibilidade de alguém fazer um mau uso disso? E se isso acontecer, como é que eu consigo coibir esse mau uso? Por isso que eu falo, como a nossa vida está cada vez mais dependente da tecnologia, a gente tem que entender que o lado bom está avançando maravilhosamente bem, mas todas as pessoas também que têm algum interesse em fazer mal à sociedade de qualquer forma
também estão evoluindo para se beneficiar desse tipo de mídia. Então, acho que é isso que a gente tem. E pelo simples fato de saber que a gente corre um pouco mais de risco nesse tipo de ambiente, por mais ingênuo que seja o seu novo site, ou sua solução de comércio eletrônico, etc., existe hoje uma margem gigantesca para você criar uma disruptura em sistemas. Nós estamos vendo aí esses ataques cibernéticos em empresas de energia, em grandes plantas fabris, grandes plantas industriais, e isso vai ser, sem dúvida nenhuma, um dos principais desafios para a gente poder evoluir como sociedade e evoluir a tecnologia para atender os interesses dessa sociedade. Então pensem sempre nisso quando vocês estiverem no próximo release do seu novo produto ou do seu novo sistema, sempre pensando que esses riscos estão lá e esses riscos não vão sair tão cedo. Um grande abraço, até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.